Fala pessoal, como vocês estão? Passando aqui para trazer para vocês o pós-jogo de Internacional 4 e Ipiranga de Erechim 0. Uma vitória, convenhamos, bem esperada, né? O Inter tinha feito 3-0 lá em Erechim e agora voltou a vencer, fez 4-0, né? Confirmando a sua vaga para a final do Gauchão. E o time acabou não jogando no meio da semana pelo Brasileirão, né? É só semana que vem. E folgou essa semana, jogou o Gauchão, botou o time titular e conseguiu vencer até com tranquilidade o time do Ipiranga. Apesar do Ipiranga ter começado bem, mandado 2 bolas na trave, mas o Inter é mais time e foi melhor, né? Então conseguiu controlar o jogo do início ao fim, como já tinha feito isso no jogo de ida, né? Com 8 minutos o Borré fez 1-0 e ficou nesse 1-0 no primeiro tempo, né? O Borré esse ano tá o ano mais goleador dele, né? Espero que continue assim. A gente sabe do potencial dele. Fez o primeiro gol. Aí no segundo tempo o Vitinho fez 2 gols, um de cabeça e um chutão de fora da área, rasteirinho. E para completar, o quarto gol foi do Alejandro, né? Tirando do goleiro assim, uma atrapalhada do Ipiranga, e chutando rasteirinho a bola também, 4-0. Uma vitória absolutamente tranquila, confirmando o favoritismo, né? Eu já falei no vídeo passado, no Gauchão não tem muito o que falar. O Inter tá muito bem, é o melhor time do campeonato até agora, né? Os números dizem isso, só teve uma derrota, o resto venceu todas. E foi uma derrota pro próprio Ipiranga, inclusive. Mas é aquela história que eu volto a repetir dos vídeos passados. O Gauchão, gurizada, não é parâmetro, tá? O time tá bem no Gauchão, eu elogiei. Teve, por exemplo, o menino Alex, que todo vídeo eu elogio, que jogou bem de novo ontem. Esse guri é promissor, tá? O time como um todo jogou bem, aliás, né? Mas o Gauchão não é parâmetro, tá? O Gauchão não é parâmetro. O Internacional tem que focar no Campeonato Brasileiro. Tá na final do Gauchão agora. Espero o adversário, né, entre Grêmio e Juventude. Vai decidir no Beira-Rio, independente do adversário, porque fez a melhor campanha. Mas me preocupa demais o Campeonato Brasileiro. O Inter não jogou, beleza, mas vai jogar agora dia 25 contra o Remo lá no Pará. E aí, será que vai botar essa postura que botou contra o Ipiranga? Se jogar como jogou com o Ipiranga contra o Remo, dá para vencer o Remo lá. Dá para vencer. Mas vai conseguir repetir? Apesar do Remo não ser um time muito forte, mas é bem mais forte que o Ipiranga, né? Time que tá voltando para a primeira divisão depois de tantos anos agora, tem uma estrutura bem melhor que a do Ipiranga, então o Brasileirão é Brasileirão, cara. Tem uns jogos mais difíceis que outros, mas contra o Remo não vai ser fácil, porque é lá, né? E eu fico preocupado com o Inter mesmo. Jogou 2 em casa, perdeu as 2, empatou com o Flamengo no Maracanã, beleza, mas não podia ter perdido 2 em casa, né? E acabou perdendo. Vai pegar o Remo e depois pega o Atlético Mineiro. 2 jogos fora de casa. E aí, como é que vai fazer? Pelo menos, o Inter vai ter que vencer. Se não vencer, vai ficar com a corda no pescoço. Vai ser um ano brigando para não cair de novo. Eu não aguento mais esse sofrimento de brigar para não cair, cara. Uma hora a sorte vai terminar. O Inter ano passado teve mais sorte que juízo e começou bem o Brasileirão do ano passado e acabou quase caindo. Esse ano tá começando mal. E aí? Se já quase caiu começando bem, imagina quando começa mal. Entendeu? Tem que agilizar esse time aí. Eu repito, se jogar como jogou com o Ipiranga contra o Remo, dá pra ganhar. Mas vai conseguir jogar assim? Eu não sei. O Pesolano tá fazendo um ótimo trabalho no Gauchão, mas eu repito, o Gauchão não é parâmetro, tá? É uma coisa e o Brasileirão é outra, tá? Eu tô bem preocupado realmente. 3 jogos, 1 pontinho apenas e vai jogar com o Remo lá. É jogo pra ganhar, cara. Sinceramente, é jogo pra ganhar, independente de ser fora de casa, mas tem que fazer por merecer. O time tem que ir lá, tem que jogar bem e tem que ganhar, nem que seja 1-0. Né? O Inter fez 2 jogos contra o Ipiranga, acabou não levando nenhum gol, né? O que mostra uma pequena evolução. Eu digo pequena porque o adversário é fraco. Mas já são 2 jogos seguidos sem levar gol, né? Que parece uma coisa extremamente pequena, mas vocês têm que entender que o Inter todo jogo leva gol, entendeu? Terminou o campeonato ano passado assim, só levando gol.
E isso é uma coisa que o time tem que ajustar. A defesa tem que parar de levar tanto gol. E o ataque tem que começar a fazer mais as chances que tem. Como fez os 2 jogos contra o Ipiranga. 3-0, 4-0. Só que é aquilo que eu falo, é contra o Ipiranga. É um time mais fraco. E aí quando pegar um time... Não precisa ser... Não tô nem falando dos times de elite do Brasil. Um time mais médio, assim, tipo um Coritiba da vida. E aí o Inter vai sofrer do mesmo jeito. O Remo, o Inter vai sofrer. O Inter perdeu para o Atlético Paranaense dentro de casa. Foi um balde de água fria daqueles. Porque o Atlético não é um time forte, é um time fraco. Voltou da Série B agora. Tanto que perderam em casa pro Corinthians na rodada passada. E aí? Qual a justificativa para ter perdido? Um tropeço que daqueles que você vai chegar no fim do campeonato e vai falar: aquele lá, se nós tivesse ganhado, podia ter sido diferente agora. Aí perde pro Palmeiras, que é um grande time. Aí sim, realmente é um time muito forte. Mas não dá pra ficar arrumando desculpa não, cara. O jogo em casa tem que ganhar. Pega o Remo agora fora, depois o Atlético fora, e aí só joga em casa no Brasileirão contra o Bahia, que não ganha no Beira-Rio não sei quantos anos, mas isso aí não entra em campo, né? Tem que chegar e tem que fazer por merecer. E vamos ver qual é que vai ser agora, no Gauchão. Show de bola, não tenho o que falar. O time tá muito bem. Nos jogos que não vai tão bem, o resultado vem igual, né? Mas a minha preocupação realmente continua sendo o Campeonato Brasileiro. Não dá para ficar nessa situação aí. Tem que ganhar, nem que seja de 0-0, como a gente fala, né? Mas tem que coletar os 3 pontos. E sair dessa luta aí contra o rebaixamento logo. Hoje vai ter jogos até dia 31 de maio, aí entra um mês de férias aí para Copa do Mundo, né? Um mês de paralisação para a Copa do Mundo. Aí volta mês de julho. E aí vamos ver o que acontece depois. Mas até lá, o Inter tem que coletar o máximo de ponto que conseguir no Campeonato Brasileiro. É isso aí, gurizada. Falou!